Olá, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu estou aqui com um celular na bancada, que é um Samsung 1S20, tá? Esse aparelho tem chegado bastante para mim aqui na bancada, com várias falhas aí de carga, não carrega, né? Então quando a gente pega o cabinho, coloca nele aqui, ó, ele vai começar a iniciar o processo de carga. Aqui no vídeo aqui, eu tenho a voltagem e a amperagem. Eu consigo acompanhar aqui, ó, se o aparelho ele está carregando ou não. Você pode ver que ele está aqui em 400 mA, né? Está com uma amperagem muito baixa. E aí ele acaba apresentando algumas mensagens de temperatura aqui embaixo, um sinalzinho de ponto de interrogação, às vezes tudo vermelho, sinal de umidade. E esse aparelho ele apresenta várias falhas nesse sentido. Tá, existe um conjunto de componentes que a gente sempre verifica, tá? Antes de determinar onde que é que está a falha. A primeira é o dock de carga, é aqui a parte de baixo, onde ele faz toda a parte de carga. É o flex que leva a informação da parte de carga daqui de cima até em cima na placa, a gente verifica também, tá? Primeira parte é a gente segurar aqui e movimentar. Se ele oscilar aqui no amperímetro, quer dizer que existe uma falha aqui no conector de carga, então a gente precisa trocar. E muitas das vezes a falha está aqui, está no flex de carga e às vezes pode estar na placa também. Então a gente tem que verificar todos esses casos para ver onde que é que está a falha. No caso desse aqui, eu já verifiquei o dock de carga dele, não tem nenhum problema, e verifiquei o flex que leva daqui da parte de carga até para a parte de cima, tá? Então eu medi com multímetro, escala de corrente contínua, ponta negativa no TR, ponta positiva no pino, onde chega a parte de carga. Então ele chega aos 5 volts aí, suficiente para poder carregar esse aparelho. Ou seja, o problema não está em nenhum desses dois circuitos. Então a gente descarta ele e a gente passa para a parte da placa. Aqui na bancada, a gente vai fazer uma análise. Ó, você pode observar que em amperagem aqui no vídeo, aqui ó, no vídeo aqui ó, em amperagem, tá? Bem aqui ó, eu tenho 0,00.5, né? Vou colocar a bobina de indução dele aqui, ó, e vou apertar aqui, ó. Se eu apertar aqui, ó, em alguns casos ele começa a me dar os valores novamente. Ó, cortou, não tem nada, tá vendo? Vou fazer o seguinte, vou desconectar aqui, vou desconectar o conector FPC e vou conectar novamente. Vou conectar o cabinho e você pode ver que ele já me deu um consumo. E se eu pressionar aqui, ó, ele fica oscilando. Às vezes ele carrega, às vezes não. Ó, cortou, voltou, tá vendo? Eu tenho um problema nesse conector FPC aqui. Vamos para a placa. Vamos aqui para o microscópio agora. Eu vou desconectar aqui o conector FPC. Vou desconectar o cabo aqui. Vou ajustar aqui para mim poder mostrar melhor para você o que é que está acontecendo com esse aparelho. Eu trisco aqui, ó, tá solto, tá vendo? Ó, ele não tá soldado, ó, ele tá todo solto essa parte aqui, ó. Aqui até que tudo bem, tá preso, mas nessa parte do meio aqui tá toda solta. E por esse motivo, esse aparelho, ele não vai carregar. Então, a gente vai fazer todo o processo de retirada aqui desse conector FPC e eu vou mostrar passo a passo e a aplicação de um novo FPC aí. Bom, então eu já retirei a placa aqui da carcaça, a carcaça está aqui, já retirei, e nós temos aqui só a placa. Bom, o primeiro passo vai ser a remoção desse conector FPC, então a gente precisa tirar ele daqui e a gente vai iniciar esse processo agora. Bom, esse aparelho ele é de uma camada dual, né? Ele é estilo sanduíche, é uma placa colada na outra. Então, por esse motivo, eu não vou retirar esse conector FPC com a estação de ar, tá? Eu vou só na hora de aplicar que eu vou utilizar a estação de ar. Então eu coloco um pouco de fluxo, vou utilizar aqui o ferro de solda. O ferro de solda é uma outra estratégia que eu utilizo, é utilizar uma ponta grossa, tá? É uma ponta bem grandona, bem grossa, que eu utilizo aí na hora de fazer essa retirada. E qual que é o segredo? Eu utilizo um pouco de estanho de chumbo grande e eu derreto ele aqui com ferro, ó, e aplico dentro do conector FPC, tá vendo? Então a gente vai aplicando, ó, eu encho ele aqui, ó, todo. Fica feio de início, né? E depois eu pego a pinça e vou fazendo aqui a aplicação do ferro
ele vai derreter os pads lá embaixo e eu vou puxando o conector e quebrando ele assim, ó, puxando ele. Não faço pressão com a pinça, o próprio plásticozinho derrete e aí eu só ponho um apoio e aí eu já consigo tirar os pinos aqui do conector FPC, ó. Já tá saindo. Aqui também. Aqui, saiu tudo. Já saiu, ó. Perfeito. Olha só como que ficou, tá vendo? Ficou uma sujeirinha, a gente vai tirar essa sujeira. Vou limpando aqui a ponta do ferro. Vamos tirar essa sujeira. Vou passar aqui um pouco de álcool isopropílico. E qual que é o que é legal? O que é legal fazer esse processo assim? Eu evito aplicar calor na placa, superaquecer a placa demais. Eu tiro com segurança e na hora de aplicar, eu vou esquentar um pouco com a estação, mas vai ser algo mais rápido. Eu vou utilizar a solda 183, né, da Mechanic. Depois eu vou deixar os links aí das ferramentas que eu estou utilizando aqui na descrição do vídeo, tá? Então aqui eu já retirei, ó. Ficou aqui alguns padzinhos aqui um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui de perto para ver. Vou aproximar mais para poder ver pad por pad e procurar se porventura possa ter aqui alguma coisa anormal. Mas a princípio está tudo bonitinho, né? O chumbo tá bom, o estanho tá bom. E agora o próximo passo é a gente fazer aí a aplicação do estanho e aplicar o novo conector FPC. Bom, pessoal, aqui está o conector FPC. Vou tirar ele daqui. O novo conector FPC. Eu vou cortar aqui, vou tirar ele da embalagem. Bom, eu sempre verifico como que está o conector FPC, porque pode acontecer de vir algum conector FPC danificado. Então é sempre bom verificar se ele está perfeito, se está tudo ok, tá? Aparentemente isso aqui está tudo ok, bonitinho. Aqui não tem nenhuma perninha torta, então eu procuro pôr uma perna torta, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então ele vai ser colocado aqui na placa. Bom, aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui essa parte da placa está com a solda antiga, uma solda fria. Esse pode ser um dos motivos dele ter soltado, né? Então, por esse motivo, a gente vai limpar com a malha de solda, aplicar novamente a pasta de solda 183, aplicando toda a solda ali, e depois a gente vai fazer a parte da soldagem do conector. Então, eu vou começar pegando a malha de solda. Então, eu vou tirar aqui essa solda. A gente vai aplicar uma nova solda. É bom trocar porque solda fria, ela pode novamente estar soltando o conector. Então eu gosto de trocar a liga da solda. Então eu faço assim. Bom, feito essa parte, tudo ok. Agora eu vou para a parte de aplicar o fluxo, o estanho líquido, né?
Então eu gosto de misturar um pouquinho de fluxo de solda com a pastinha de solda, para que ele fique mais líquido, né? E eu consiga espalhar ele melhor. Então eu vou colocando aqui, ó. Eu gosto de estanhar essa parte aqui, já com ferro de solda, porque essa parte aqui é onde o FPC ele já encaixa a solda. E aí eu deixo a outra parte do meio para a própria estação de ar fazer o processo de colar novamente, né? Ficou uma sujeirinha aqui, eu vou tirar. Você não pode colocar muito, porque senão você pode ter um problema de acabar fechando um curto aí entre os pads, né? Então eu gosto de pôr bem pouquinho e depois, se for necessário, eu reponho essa diferença para poder soldar novamente. Então eu sempre opto por fazer assim. Vou colocar o FPC aqui, tá? Eu gosto de utilizar um pouco de fluxo sobre o FPC também, até mesmo para fazer uma certa proteção a ele no quesito de evitar com que ele derreta com maior facilidade. Aqui eu vou ajustando ele para ele ficar bem alinhado mesmo, pad por pad, assim. E a gente vai começar a fazer o pré-aquecimento para poder soldar esse conector FPC aqui. Aqui. Bom, assim, a princípio, ok? Vou utilizar a estação de ar na temperatura de 380, vazão de ar 80. E aqui eu vou utilizar soprando com ar para fora, não para dentro. Então eu vou aumentando a temperatura da placa dessa forma. Então eu faço um pré-aquecimento aí dessa placa e vou já preparando o conector. Eu vou jogar aqui para o conector FPC. E aqui eu já vou dando os toques para ajustar esse FPC aqui à placa. Assim. Vamos aquecer, eu vou já aquecendo aqui. Movimento circular. E agora paciência e aguardar o processo de fusão da ação. Vou afastar um pouquinho mais, vou aplicar mais fluxo.
sempre utilizando o movimento circular. Eu nunca foco em cima do conector FPC para não ter um problema dele derreter, tá? Porque pode acontecer. Ok? Bom, a princípio, ok. Aqui. Agora eu vou jogar um pouco de álcool isopropílico e tirar, porventura, que qualquer estanho que não tenha grudado, né? Eu já vou aqui aplicando o álcool isopropílico e já vou retirando. E se precisar novamente aplicar de novo, eu faço a aplicação sem nenhum problema. Dá um foco aqui. Conector FPC é sempre delicado de se colocar, né? Sensível. Então, a gente sempre vai obtendo de algumas técnicas para evitar ter problemas, né? Aqui, como pode observar, ainda não está perfeito a conexão deles, ó. Ficou um pouquinho para lá, né? Bem pouco mesmo, mas ele ainda está solto aqui. Ele não fez o papel de fundição aí da solda. Então, o que eu vou fazer é pega mais um pouquinho. E agora eu vou passando aqui. Vamos pegando mais um pouco. Passando. E ele precisa ficar bem soldado, né? A gente não pode desconsiderar nenhum pino desse, porque ele é importante para o funcionamento do aparelho, né? Então a gente sempre considera todos estarem soldados perfeitamente. Desse lado ficou legal, ó, soldou bem. Eu senti que do outro lado que ficou faltando. Tem um pininho ali, mas é algo que a gente consegue tá resolvendo com um pinguinho de solda. Vamos passando aqui. Assim. Joga um pouco de fluxo, vai poder ele espalhar. E eu vou fazer um pré-aquecimento aqui novamente, para poder fazer todo o processo. Movimento circular, temperatura 380 graus. Movimento circular. Faz um pré-aquecimento antes, esquentando aí a placa.
Ok, ok. Vamos continuando. É necessário haver um controle muito grande em todo o processo, porque senão você pode aí acabar danificando, né? Bom, terminado aqui o processo de solda do conector FPC, como você pode observar, todos os pads eles precisam estar soldados em seu respectivo pinos, nos seus pinos, né? Então aqui ficou bem firme, ele vai segurar muito bem. E a gente vai agora para a parte de teste, né? Para saber se realmente deu certo, se funcionou mesmo e se está tudo ok. Bom, então eu vou montar aqui novamente. Não vou montar com a câmera, eu vou montar com a parte aqui da placa somente, para se caso tiver algum imprevisto aqui, a gente vai fazer diferente. Encaixei aqui, vou encaixar aqui os cabos flexíveis, cabo flexível da tela, da bateria sempre por último. Muito cuidado aqui na hora de conectar, porque às vezes pode estar quente ainda um pouquinho. Vai na manha na hora de encaixar, para não pôr força, tá? Então, tá encaixado tudo bonitinho aqui. Agora eu vou colocar aí o cabinho e tá aí o amperímetro. Então a gente vai analisar para ver se ele vai subir e se ele vai dar amperagem. Conectei 0.200 mA, ele tem que subir 400 mA. Vamos ver como que tá aqui na frente. Mostrou o raio. Aqui eu vou colocar a indução agora, para a gente poder desabilitar essa parte da mensagem aqui. É importante. Ele ainda está mostrando aqui o ponto de interrogação. Eu vou montar ele certinho aqui e colocar para a gente poder ter certeza que está bem montadinho. Bom, então eu terminei aqui de montar ele. Ele já está carregando, não está aparecendo mais aí a mensagem, né, de falha, né, de interrogação. E o aparelho aí voltou aí a carregar normalmente. Bom, esse defeito, como eu falei, ele pode ser várias coisas, né? No caso desse aqui era o conector FPC. Resolvemos ele fazendo a substituição do FPC, né? Removendo o antigo e colocando um novo FPC. É um procedimento que é um pouco delicadinho, você precisa ter bastante prática aí em solda para poder fazer todo esse processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo até a próxima. Dúvidas, deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, o que você achou de todo esse procedimento. E espero aí para um próximo vídeo. Um abraço e até mais.